Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, irmãos que estão aqui, os que vão nos assistir em casa, muito bem-vindos. Nossa quinta-feira de oração, estudo bíblico. É um prazer nós podermos estar aqui de novo. Eu queria que nós orássemos, mesmo sentados como os irmãos estão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, buscar a Tua face, adorar-te, Senhor, como o único digno de adoração, porque em Ti, Senhor, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, e para Ti, Senhor, todas as coisas convergem, e o nosso coração que teima em olhar para nós mesmos, para esta realidade, é atraído, Senhor, pelo Teu amor. O Senhor é totalmente desejável, e a Ti nós queremos render, Senhor, a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa paz. Queremos render a Ti, Senhor, todas as coisas, tributar a Ti, que é a razão de tudo isso que nós temos, e principalmente a nossa fé, que o Senhor tem colocado em nosso coração, que nos traz aqui para Te adorar, para Te bendizer. Eu Te peço que nesta hora a Tua presença venha a ser ministrada através do nosso estudo, que nós possamos sair daqui restaurados, alimentados, e esta palavra alcance, Senhor, vidas em casa, aqueles que vêm um dia ouvir. Tu fazes sinais, prodígios e maravilhas, e nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor tem nos orientado, e para Ti, Senhor, nós queremos reverter toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, que eles sejam ricamente abençoados, assim como os de casa. É a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos então, irmãos, prosseguir com o nosso estudo, hoje, nossa lição 4, que tem o tema Vivendo no Tempo da Lei, mas com a graça sempre presente. Estava orando e meditando em algo que nós conversamos hoje eu e o Mateus, e a gente estava falando sobre mérito, né? Como que o homem, ele trabalha, principalmente nos últimos dias, últimos anos, focando bastante no mérito próprio, em todas as áreas, né? E em busca de reconhecimento. E, na verdade, né, o que nós temos aprendido, e que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, é aquilo que me parece o contrário disso, que a gente, na verdade, entende que como dele, por ele e para ele são todas as coisas, a gente tem que se vergar, né, fazer esse exercício do flexionar e reconhecer e dar a Ele toda a honra, toda a glória, sempre. A gente já faz isso, mas a gente faz não de maneira exclusiva, a gente faz por compreensão, não, glória a Deus por tudo, mas a gente ainda tem, né, uma vivência nessa realidade que nos atrai para a gente buscar reconhecimento, e aí a gente se perde. Quando a gente vê o valor dele, é que a gente acaba se achando. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por meio dele, e aí nós nos conectamos com essa realidade da criação, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, porque Ele é, né, tudo. Ele é primogênito da criação, no sentido né, do Jesus e não do Cristo, porque Ele é eterno, e Ele é o unigênito do Pai. Ele é 100% homem, 100% Deus. Mas na eternidade, como foi, né, elaborado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a criação, né, de todas as coisas, e a impressão que nós temos, e até cantamos muitas coisas, né, sobre o nosso valor, e nós temos valor mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, que Ele ama, para morrer por nós. Mas na verdade, tudo isso é para reverter a honra, a glória, o louvor, e principalmente o reino a Ele. E pensando nisso, meditando nisso, eu creio que a gente entra na forma com que o Espírito Santo ministra, e há um encontro, né, da nossa mente com a mente de Deus, com o que Deus está fazendo, e aí vem paz, vem realização, vem sobre o nosso coração um sentimento que nós estamos realmente dentro da vontade de Deus. E nós estamos vendo a questão da graça na velha aliança, e aqui eu dei esse título para essa lição, Vivendo no Tempo da Lei, mas com a graça sempre presente. João 1,17 fala que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus, que veio. Ele não mandou a graça, ele não mandou anunciar, ele veio, ele é graça, né? Mas de Moisés até Jesus nós temos cerca de 1.200 anos, aproximadamente 1.200 anos nós falamos
né, pelos estudos que tem. E aí, esse entendimento, né, de que tem um Deus da graça, a partir de Jesus, e o Deus da lei, no Velho Testamento. Não, não há nele sombra de mudança e nem variação. Nem sombra, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente será. Então, o objetivo dessa lição é nós pensarmos, a partir desse texto, que Deus, né, embora tenha dado a lei para que eles entendessem o quanto eles eram pecadores, e um parâmetro que levaria eles, né, a uma conclusão, que é a conclusão da própria pessoa do Senhor Jesus. Mas eu quero ler Êxodo 29, 38 a 45, muito importante esse texto, mas muito importante mesmo, para nós vermos que o Deus que dá uma lei, né, que é praticamente impossível de ser cumprida pelo homem, porque na verdade ressalta o pecado, como Paulo fala, que mostra quem nós somos, e inclusive instiga a nossa carne a lutar contra ela. No capítulo 7 ele fala que o mandamento dando ocasião, né, ele dá ocasião ao pecado, instiga toda sorte de coisas ruins em nós. Por quê? Porque por causa da queda, o homem caiu. Então, quando ele sai debaixo da graça de Deus, do comando de Deus, da direção de Deus, ele quer ser Deus dele mesmo. Então, é ele que sabe o que é melhor para si, e acabou se perdendo. Então, a lei traz para ele um espelho e mostra para ele quem ele é, e aí essa lei, a gente chega à conclusão que é impossível de cumprir. Então, Deus dá o frio e dá o cobertor, e não deu prova além do que nós podemos suportar. E aí esse texto confirma isso, porque depois de ter dado a lei para Moisés, ele vem com essa palavra para eles: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de um ano, a cada dia 2 cordeiros. Você imagine que eles ficaram até o templo ser destruído, cerca de 600 anos fazendo sacrifício, né? Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Então você imagina calcular 600 anos, né, de dias. Quantos dias vai dar? Dá 365 dias por ano, vezes 6.000. Aí você calcula vezes 2, que dá o número de cordeiros que eles tinham que matar todos os dias. Por quê? Ofereça um de manhã e outro ao entardecer, fazendo um link. Jesus morreu à hora do sacrifício da tarde, quando o cordeiro da tarde, né, era apresentado. Então, um de manhã e um de tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite, que quer dizer pão, né, e óleo, quer dizer alimento e unção, e 1 litro de vinho, que é exatamente a alegria, como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Olha, para quê? Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Deus que é santo, para habitar no meio de um povo pecador, e para fazer com que houvesse a realização da palavra lá de Números 11, quando Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Esse Deus santo que fez com que ele olhasse e uma palavra, ele falou uma palavra: não viu Deus iniquidade e nem pecado em Israel. Eles pecavam ou não? Pecavam. Mas por que Deus não viu? Porque eles estavam debaixo da cobertura, né, do sangue do cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Mas para materializar, mas para ser pedagógico, morria um cordeiro de manhã e um cordeiro de tarde, né? E aí nós podemos ver que a graça se apresenta. Porque se eles vivem de uma maneira que não conseguem cumprir ainda, como é que esse Deus Santo vai habitar no meio deles? E se esse Deus Santo não habita no meio deles, os inimigos não fogem, a agricultura não dá, o gado não prospera, enfim, nada acontece como Deus tinha feito. Por quê? Porque era a presença dele que trazia tudo isso. E Deus prometeu que estaria com eles. Mas como é que um Deus Santo habita no meio de um povo pecador?
através dessa promessa da aliança do sangue, que está representada nesses 2 cordeiros, né? E aí nós temos essa promessa de Deus: habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. É graça presente, é favor imerecido. Vocês não merecem que eu habite no meio de vocês, mas eu dei um jeito, que já apontava para quê? Apontava para Jesus, né? Apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já mencionei essa questão de não vir iniquidade, mas veja bem, no contexto evangélico, de tradições judaico-cristã, e é ruim a gente dizer isso, porque nós devíamos ser ou cristãos ou judeus. Mas houve uma mistura, né? Houve uma coisa de vinho novo no odre velho. E nós devíamos ser só do Evangelho. E ficar o Velho Testamento, né, como uma história da relação do povo de Israel com Deus, da promessa, de tudo que foi feito. Não dá para nós tirarmos o Velho Testamento porque é a palavra de Deus. Mas a gente não poderia misturar as alianças. E é exatamente esse o problema, né? Por exemplo, em Hebreus 12, 14, fala assim: segui a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que faz com que nós possamos ver o Senhor? Nesse texto, então, não é a santificação? Sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, para que Jesus tinha que morrer na cruz? Se eu posso me santificar para ver o Senhor, que valor tem o sangue de Cristo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o verso seguinte diz assim: que ninguém lê, e tendo cuidado que ninguém se prive da graça do Senhor. Só lê essa parte. Então, quando condiciona o céu, a vida eterna, quando condiciona a nossa entrada no reino de Deus, a nossa santificação, nós abraçamos de novo um peso que é o peso da lei, sendo que para isso Cristo já morreu no nosso lugar. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Ser apenas do Evangelho, então, é ser justificado pela fé. O justo viverá pela fé e não pelas obras. Porém, o mesmo texto que fala sobre isso, vamos abrir lá em Efésios 2, ele termina, você que está em casa nos ajude, ele termina essa partezinha do texto que a gente chama de perícope, com uma afirmação que nós, na verdade, esquecemos, né? Efésios, capítulo 2, o texto onde nós usamos como referência, e veja bem, qualquer pastor de outra igreja vai dizer assim: não, mas a graça sempre esteve presente. É que eles entendem graça como porta de entrada só. Você foi salvo pela graça como porta de entrada, depois você não tem mais graça. Você precisa garantir a tua salvação. E aí que está o erro. Ou é pela fé, ou é pelas obras. E aí, ele vai dizer aqui, quando ele fala pela graça sois salvos, deixa eu achar o versículo especificamente que fala aqui. O verso 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E o que é essa fé? A gente tem que acreditar nisso. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque assim, a salvação acontece só quando eu aceito a Cristo? Ou eu vou viver a salvação a partir daí? Eu vou viver a salvação. Então, essa salvação continua sendo pela fé. O que mantém a minha salvação não sou eu e a minha capacidade de segurar isso nas minhas mãos, mas é a fé que Ele me deu na mesma coisa que eu criei quando passei pela porta, que é o próprio Senhor Jesus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Aí o verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí essa questão, ela fecha o entendimento sobre para que nós fomos criados. Mas, nesse texto que a gente fundamenta as ofertas,
fundamenta a questão didática para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, nós temos várias ofertas. E nessa minha lição aqui eu coloquei, né, algumas ofertas que estão em alguns textos, 1 Crônicas 16:40, 2 Crônicas 3:4, 13:11, 31:3, Esdras 3:3, Daniel 9:21 e 27, que é o sacrifício da manhã e da tarde, quando Daniel estava orando, Daniel 12:11, João 1:29 e Hebreus 7:27. Vamos ver essa oferta diária, só em Hebreus 7:27, vamos ler esse texto, só de todos eles, vamos ver o Hebreus 7:27. E esse texto do capítulo 7 vai falar de Melquisedeque, veja que é uma outra aliança e é outro sacerdote. Porque quando você vai para o sacerdócio de Arão, você tem que seguir as designações de Arão. Mas Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, que é uma ordem superior. É esse sumo sacerdote e é essa lei que nós seguimos. Qual lei? A lei do amor. Então, 7:27 diz assim, é o texto que vai falar, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele então não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, cessou o sacrifício diário, porque era renovação, porque só cobria. Com Jesus, então o pecado foi tirado, foi cancelado, anulado, e começa uma nova vida. Nós somos herdeiros, ou melhor, nós somos da raça de Jesus, não somos da raça de Adão. Desde que você aceitou Jesus, você é da linhagem de Jesus Cristo, porque é o novo Adão. Nós somos feituras em Deus em Cristo Jesus. Ele nos criou para as boas obras. Então, quando a pessoa vem com a história, né, quando se fala da graça, que parece muito fácil, ou eles falam assim, eu posso viver de qualquer jeito, e esse negócio é muito fácil. Não, não é fácil, porque Jesus cumpriu todas essas coisas difíceis e nos recria nele. O que Jesus fez? Ele fez alguma coisa de errado? Ele fez alguma coisa de ruim? O Espírito de Cristo é para o quê? É para construção, edificação, santificação. Esse é o Espírito de Cristo. E se eu estou nele, e acredito nisso, e o meu suporte é esse, sendo nova criação, assim é que eu vou agir. Cada vez mais, cada vez mais. Mas é por osmose, então? Deve ser uma osmose espiritual. Porque de glória em glória nós vamos sendo transformados. Bom, eu vou passar aqui para os nossos pontos. São 3 pontos para a gente não se demorar. Eu preciso de um celular aqui, Michel, para eu ver a hora. Ou um relógio. Meu relógio estragou. Primeiro ponto que nós vamos ler, o tempo da lei de Deus, que é muito importante, porque as coisas acontecem, né, no tempo. Segundo, ao dar a lei, Deus mostrou aos homens a necessidade da graça. Olha que coisa tremenda. Ao dar a lei, Deus mostrou a necessidade da graça. E o terceiro tópico, a morte dos cordeiros manifestava a graça sempre presente. De certa forma, eu já falei tudo isso, né? Mas vamos entrar então na questão. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Jesus falando com os fariseus. Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É o texto de Lucas 16, 15 e 16. Quando eu comecei a estudar sobre a graça, eu olhei para, alguém que criticava o pregador que falava da graça, e olhei para, todo o conteúdo de estudo desse pastor, aquilo que ele falava, a partir dos tópicos que ele elencou. Eu olhei e vi, ele está certo, e esse aqui está certo também. Mas esse era contra esse aqui. Então quem é que está certo? O Espírito Santo falou comigo, lembra de Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João Batista. A partir daqui começa um novo tempo. Isso é importantíssimo lembrar, porque lá na frente eles vão juntar de novo. Lá na frente, por não querer deixar do servo Moisés, que Jesus disse, olha, o servo não fica para sempre na casa do seu Senhor, mas o filho sim.
E aí que ele vai falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Moisés conduziu eles, quando fala Moisés, pensa em lei, ok? Moisés conduziu eles até Cristo, a lei conduziu o povo de Israel até o Senhor Jesus. Mas eles se apegaram tanto a isso, e se arrogaram, por exemplo, Jesus está falando do que aqui? De coisas como lavar as mãos, e de ideias que eles tinham sobre Deus, sobre a oferta no templo. E aí Jesus fala assim, vocês se apegam a coisas tão pequenas, né? E vocês se justificam a si mesmos. Agora, Deus conhece os corações de vocês. Por quê? Eles externamente tinham aparência de santidade, mas o coração deles estava distante de Deus. E estava distante por quê? Porque eles fizeram da lei um fim em si mesmo, e não um meio para encontrar a graça, por orgulho, por arrogância, por prepotência, por orgulho espiritual. Não, eu faço, eu sou, né? E na verdade Jesus veio para mostrar que ninguém é. Lá em Romanos, Paulo fala assim, gente, ó, Deus encerrou, debaixo do pecado, tanto judeus como não judeus, todo mundo é pecador perante ele, para que a graça alcance todos, certo? Então Jesus chega e coloca para eles, olha, vocês têm que entender que a lei e os profetas duraram até João. O que significa isso? Um corte, o tempo da lei de Deus. Esse é meu tópico. A lei, ela pode morrer? Não, daí Paulo falou, não, a lei de Deus, ela é justa, o mandamento é bom. A lei de Deus foi dada a Moisés, né, nesse tempo de 1.200 anos antes de Cristo, e ela tinha um propósito que era mostrar o pecado dos homens, o quanto nós somos pecadores e como Deus é santo. Você veja, quando Deus coloca para eles, olha, vocês não vão tocar no morto, né? A mulher, quando estava nos dias de menstruação, tinha que se afastar, tinha que ficar separada, os leprosos tinham que ficar num outro lugar, e quando se aproximassem, alguém deles, eles tinham que gritar 10 metros de distância, impuro, impuro, impuro. E a lepra, ela tinha uma conexão muito grande com a questão da palavra pecado. Quem era leproso, né, era um símbolo do pecado, é impuro, tem que ficar separado. Tudo isso, a carne de porco, né, todas as questões de higiene que tinha, era para trazer um simbolismo do santo e do profano, do puro e do impuro, para que eles interiorizassem. Existe o que é puro e existe o que é impuro. Mas é uma coisa simbólica, é uma coisa didática. Porque quando eles viram Jesus tocando um leproso, mas que rabino é esse que toca em leproso? Que rabino é esse que não guarda o sábado? Que rabino é esse que vai lá e toca num morto, o filho da viúva de Naim? Você vai acompanhando o evangelho, ele vai fazendo coisas que parece que vão quebrando essa questão aí. E ele foi tido como subversivo, como alguém que veio, esse cara aí não tem jeito, ele está quebrando a lei de Moisés, dia após dia, tudo que nós falamos para não fazer, ele faz. Aí chega para os discípulos e fala assim, por que os discípulos teus não jejuam? Por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Todas essas picuinhas, essas coisas que foram orientações, mas que estavam demonstrando para eles, com a presença do Filho de Deus, que a lei, ela cumpriu o seu propósito. Veja que simbolismo maravilhoso. Eu estava falando com Moisés. Estava falando de Moisés. Falando com Mateus. Olha que simbolismo legal. Lembra quando Jesus foi apresentado no templo? Como era o nome do cara que recebeu ele e apresentou? É Simão. Simão tem a raiz do nome Shema, certo? E esse Shema era o início da proclamação da lei. Então ele era o que representava a lei. E ele viu a graça nos braços de Maria. E ele falou o quê? Agora posso morrer, porque meus olhos viram a salvação, meus olhos viram a graça. Chegou a graça, a lei está dando espaço para ela tomar conta. Por isso que Jesus falou assim, durou até João Batista. João Batista começou o ministério dele antes de Jesus, né? Quando Jesus aparece, ele abriu o caminho para Jesus e recebe Jesus, que é a salvação, Yeshua quer dizer Salvador, e ele abre caminho para ele e recebe essa salvação, recebe essa graça e deixa ele agir agora.
Tudo simbólico, eles entendiam desse simbolismo. Mas por que eles não queriam abrir mão de Moisés? Porque a estrutura religiosa que tinha do templo, dos sacrifícios, eles sendo importante, eles sendo os mais santos, tudo isso trouxe vaidade para o coração deles. Eles não queriam abrir mão. E aí Jesus se tornou como um atravessador, que não tem contato com o templo, como o sumo sacerdote, com os principais da lei, com os príncipes de Israel, que não trata eles com deferência, embora não os desrespeitasse, mas não dá aquela pompa, aquela importância para eles. Ele quase nem ia no templo, ele vivia com a turba, como diz o ditado, vivia com os marginalizados, porque a santidade de Deus na pessoa de Cristo não se contaminava com o pecado do pecador, ao contrário, ela purificava os pecadores. E aí no mesmo texto fala que chegou a profetisa Ana, que já estava há muitos anos viúva, e Ana significa graça de Deus, certo? Ana também significa graça de Deus. Dá um salto lá para o tempo de Paulo. Paulo ficou cego no caminho de Damasco, aí Deus chega para um cara que chama Hananias, que no original, na verdade, tem a origem do nome dele, Yohanan, que é graça de Deus, e fala assim, vai lá e ore pelo Paulo. Ele está cego lá orando, né? Mas ele vê espiritualmente que alguém vem orar por ele. Quando ele abre os olhos, o que ele vê diante dele? Hananias. O que ele vê diante dos olhos dele? Vê graça de Deus. Você está na lei ainda, Paulo, você precisa abrir os teus olhos para a graça. Tudo simbólico, mas perfeitamente compreensível. E aí essa questão da lei, ela realmente tem o seu propósito. Ela tem o seu tempo, né? Ela foi bênção para o povo de Israel. Mas, sabe como é que Paulo chama a lei? Como um pedagogo. Sabe o que é pedagogo? Eles tinham a figura do pedagogo, quem tinha condições, contratava um pedagogo para educar o seu filho e conduzir o seu filho para entrar na sociedade. E Paulo fala assim, olha, a lei, ela foi esse pedagogo, que conduziu a criancinha até ele poder se tornar um homem, uma mulher. Agora, vocês querem continuar com o pedagogo? Meninos em grego é uios, certo? Então, os meninos, quando é falado em Gálatas 4, 1-4, né, ele usa esse termo, menino, e como pedagogo também, ali como pedagogo, como professor, mas chegou o tempo de crescer, e eles não quiseram. Acontece isso com a gente também. Você aceita Jesus, você é infantil espiritualmente. E você precisa de regras, de direções, né? Você precisa de parâmetro, o que é certo, o que é errado. Mas é interessante que eu já vi várias pessoas falar, olha, quando eu me converti, eu não precisava que alguém falasse para mim o que era errado o que eu estava fazendo. A minha consciência, o Espírito Santo vinha e já mostrava para mim. Quando você coloca a lei, a carne se manifesta. Aí você se enquadra numa lei de uma igreja, no estatuto de uma igreja, nas normas de uma igreja, mas a carne fica lá querendo, né, fazer força para sair, o velho homem, e você empurra a porta, e você empurra o velho homem, certo? E chega uma hora que o velho homem sai, né, pelo menos umas 2 vezes por dia, para xingar, para bater, para se desesperar, para cobiçar, para fazer o que quer que seja, para odiar, para ter desejo de matar. E você fala, entra aí nesse quarto, no final do dia, ora, expulsa ele, no outro dia ele vem de novo, porque você está fazendo força para que ele não exista mais, sendo que Jesus já pagou os nossos pecados, e a nossa carne, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, nós somos os verdadeiros livres, né? E aí o Senhor nos convida, né, através dessa visão, a gente abraçar realmente essa questão de ser nova criação. Mas Deus deu a lei para quê então, pastor? Para que isso? Para mostrar a nossa necessidade da graça. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. O que não fizer tem que morrer. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer,
Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O tempo todo falando isso. Deus os abençoava porque eles eram bons? Não, Deus estendia a mão a um povo rebelde e desobediente. Porque Deus é o mesmo, ele sempre foi graça. O propósito da lei era mostrar o quanto os homens são pecadores. Mas tem um propósito mais específico e superior, que é a necessidade do favor de Deus, ou o reconhecimento, o entendimento. Você pega Juízes, por exemplo, vai ver Juízes e fala assim: e eles então clamaram ao Senhor e Deus deu um libertador, quando eles vinham os inimigos sobre eles. Aí eles tinham uma vitória, aí eles folgam, e daí vem logo a sentença. Mas o povo de Israel fez o que não parecia certo aos olhos do Senhor, e principalmente eles edificavam ídolos. Eles adoravam, se prostravam diante de imagens. Peraí, mas Deus não fez ali um milagre, agora há pouco, através do Gideão, através do Jefté, através do Baraque, né, que foram juízes, através de Débora, e de repente o pessoal, quando tudo ficou bem, eles começaram a se corromper de novo. Você fala assim: mas ficam no cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Que povo mais obstinado. É isso que o texto está falando. O tempo todo estendia a mão a um povo rebelde, de dura cerviz, que não faz isso aqui perante Deus, não abaixa a cervical. Mas até isso faz parte da história, quando nós vamos lá e lemos, e vemos: mas peraí, por que Deus abençoou aquele povo? Por que Deus ainda mandou o Messias para eles? Por que Deus ainda continua a abençoar Israel? Inclusive o Salmo fala: olha, prosperarão todos aqueles que orarem por Israel, que pedem a paz sobre os seus muros. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, porque Deus está agindo na história, porque Deus continua a mostrar o seu favor imerecido para que todos nós vejamos isso. É fato, né? Mostrar a necessidade desse favor, ou nos mostrar como esse favor é presente. Bom, nesses dois textos aqui, o apóstolo está fazendo a sua explanação sobre Romanos, sobre o que acontecia com Israel nesse tempo da graça. Ele deixa claro que em Cristo se inaugura uma nova fase na terra, a fase da manifestação do amor encarnado. Porque Deus, né, em toda essa simbologia, ele deu o tabernáculo. Aí Deus se manifestava, o povo se alegrava porque Deus estava no meio deles. No templo, Deus também confirmou, pode ver lá 2 Crônicas 7,14, que ele fala aquele texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ele viria e se apresentaria, mas um pouquinho antes ele derrama da sua glória sobre o templo, confirmando, batizando o templo, que ele estava lá também, que ele estava aceitando aquilo ali, embora eles não prendessem Deus, certo? Então, essa presença de Deus é que fazia a diferença, né? Ele estar no meio deles, e nós vemos que o Senhor, ele traz sobre eles essa graça através da presença dele. Agora, é uma presença que depois, lá para frente, 600 depois de Cristo, ela é retirada desse templo. Ele sente falta dessa presença. E aí quando Cristo vem, né, porque lá, veja, tabernáculo, templo, uma das coisas que designa a vinda de Jesus para nós, que o corpo dele é um tabernáculo, simbolizando o templo, ele tabernaculou com os homens. Era só uma presença, agora ele se faz real. E nós temos esse problema também, porque nós quando oramos, a gente imagina Deus lá, no trono dele, no céu, e até a gente fala: Deus, venha a tua glória sobre este lugar, venha a tua presença sobre este lugar, a tua Shekinah nós cantamos. Mas não é assim, porque ele já veio, ele já entrou em nós, o seu Espírito habita em nós. O que nós deveríamos orar, e eu tenho orado já há algum tempo depois de compreender isso: Senhor, me faça ver que o Senhor habita em mim, me torna cada dia mais consciente disso, abre o meu entendimento para que eu saiba que o Senhor está em mim por causa do sangue da aliança, sangue eterno. Porque ele falou que viria fazer morada em nós, mas nós insistimos em olhar para o outro lado. Nós olhamos todo o tempo para uma realidade
né, que é mais a nossa, material, e a gente consegue ignorar a presença de Deus em nós. Quantas pessoas que já deram testemunho quando falam assim, Senhor, eu senti que o Senhor não estava mais comigo, e Deus fala, usa um profeta e fala assim, eu nunca deixei você. Na verdade, é uma misericórdia dele para nós compreendermos, ele não deixa mesmo. Os seus filhos têm a sua presença, e é por isso que o texto de Paulo fala assim, olha, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas nós não ficamos conscientes o tempo todo sobre isso. A presença de Jesus num corpo é o tabernacular com os homens. Ele veio e tabernaculou com os homens. Ele coloca essa questão sobre viver pela lei ou não viver. Normalmente ele chegava ao ponto de que eles tinham que morrer. Mas tinha uma outra condição pior, que é uma condição que o povo de Deus evangélico acaba assumindo também. Quando as coisas começam a dar errado, a pessoa começa a entrar na ideia, igual aquele povo que estava lá que Jesus chegou. Não é estranho, você não acha estranho o povo estar onde o templo está, onde tem profeta, o João Batista, onde tem sacerdote, onde tem culto, onde tem alguém para levantar as mãos e abençoar, e Jesus encontrar uma multidão de cegos, surdos, coxos, paralíticos, endemoniados. Povo de Israel. O que está acontecendo com esse povo? Eles assumiram a maldição para eles. E é por isso que Jesus vai até eles. Porque o que acontece? O sacerdote, quando você ia conversar com ele, falou assim, olha, você está em maldição. E isso foi se repetindo. Né? Tem todo um contexto do povo romano, que cobrava imposto deles, eles não estavam reinando, eles não estavam, né, não tinha palavra profética, estava reiniciando um novo tempo ali com Jesus. E Jesus foi até eles para mostrar, preste atenção nisso, Deus não é o que vocês estão imaginando. Vocês perderam a fé em Deus e vocês têm uma ideia de Deus que é um Deus punidor, castigador. E aí os demônios que não são bobos nem nada, tocavam em eles de doença e até habitava o corpo deles. Agora, o Filho de Deus, né, o Senhor dos Senhores, a salvação em pessoa, chega, os demônios se ajoelham e falam, o que você veio fazer aqui, Jesus? Viesse nos atormentar antes do tempo? Eles tinham tomado conta do povo. E aí a luz dele resplandece nas trevas, e as pessoas veem o amor de Deus, mesmo não, eles entendendo pela lei que não mereciam, ele curava, ele ressuscitava, levantava paralíticos. E você não vai encontrar um momento no Evangelho em que ele chega com um paralítico e fala assim, está na pior, né, meu irmão? Você está desse jeito, você sabe por quê, né? É a mão de Deus pesando sobre você. Você quer ser curado? Faz um voto comigo aqui agora. Você não vai pecar mais. Não, eu chegava, tocava, curava. As pessoas tocavam nele, eram curadas. O que quer dizer isso? Ele veio para que o coração deles mudasse de pensamento em relação a Deus e visse que Deus é sempre misericordioso. Você crê em Deus assim? Ou você ainda tem memória dessa pregação que fala e mostra que é uma palavra verdadeira, mas colocada no contexto errado? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você se molda mais por isso, ou você se molda por esse Deus que faz as coisas sem nós merecermos? Aí que está o detalhe. Você está procurando alcançar o favor de Deus, ou você recebeu o favor de Deus no teu coração? É uma outra visão, você começa a ver outra coisa. Esse Deus sempre, né, quis levá-los à compreensão sobre essa forma dele ser, né? E em Jesus nós encontramos isso. É por isso que nós estamos centralizando de novo em Cristo, para ver nele a glória, a bondade, a misericórdia, a aceitação, o acolhimento, a simpatia, a empatia. E para nós ele se tornar de verdade aquele que é extremamente, ele é muito desejável. Ao estudar a trajetória de Israel, percebemos o trabalho de Deus direcionando os homens para o seu favor através da revelação da lei. Veja que uma coisa tem conexão com a outra, mas uma tem o seu tempo, chega o outro tempo, pelas suas exigências e pela palavra descrita em Romanos 10, 21. Bom, vamos para o tópico 3, que é para encerrar. A morte dos cordeiros manifestava a graça sempre presente.
Então o texto de Êxodo 29, 38 e 39, guarda esse texto, que aponta para o Cordeiro de Deus, um de manhã ou de tarde, era para ser sacrificado. A lei mosaica teve o seu tempo e era para levar o homem a pedir, viver e reconhecer a necessidade da graça. Mas a graça sempre esteve presente. A lei das ofertas é descrita no capítulo 29 de Êxodo. E normalmente não gostamos de ler alguns dos textos onde vemos essas ordenanças de sacrifícios e cerimônias, mas não são de suma importância, mas nos são de suma importância para entendermos a graça de Deus. Para Deus habitar no meio do povo, era preciso que os cordeiros morressem. Esse sacrifício fala exatamente da graça provedora. Você lembra que quando a gente confunde isso, né? Embora seja uma designação, nós estávamos vendo os 72 nomes de Deus, nós falamos que Jeová Jirê é Deus da provisão, certo? Eu acredito no Jeová Jirê. Da onde é extraído isso? Quando Abraão é questionado pelo seu filho: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí ele exclama em hebraico, né? Yavé Jirê. E daí o texto explica: o Senhor proverá para si o cordeiro. Para quem que ele proveu o cordeiro? Para ele mesmo. Nós comemos o cordeiro e nós comemos salvação, mas esse cordeiro foi ofertado a Deus, e não a nós, e não ao diabo, e não a cobrança, a exigência que seja moral e ética do universo. Não, ele foi ofertado a Deus, e por ser santo, perfeito, ele tira o pecado dos homens, certo? Agora, nós temos que entender o seguinte: como é que nós vamos nos aproximar do sol? Tem como, alguém já chegou perto do sol? Né? Já chegou lá e ficou cara a cara com o sol? Não tem como fazer isso, porque ele é totalmente destruído. Como que o homem vai chegar na presença de um Deus tão grandioso, tão santo, sendo, né, geração daqueles dois que desistiram de ter a glória de Deus habitando nele, sem ser transformado? O único que pode transformar é o Senhor. Porque vem assim: mas e por que esse Deus, né, precisa de tudo isso para a gente chegar até Ele? O filho dele tem que morrer para nós chegarmos até Ele? E aí nós temos que entender que o problema do pecado, não os atos, mas a natureza pecaminosa, é uma coisa muito séria. Então normalmente acusa as pessoas que falam da graça, que é super graça, hiper graça, o confunde com a questão da salvação universal, Deus vai salvar todo mundo, não importa o que as pessoas façam. Não, não é assim. A gente fala da graça que cobre o pecado, porque o pecado é muito sério. Então a gente não vive de uma forma que a gente não dá bola, né, para as questões do pecado. Mas as igrejas, os estatutos, nós mesmos ficamos olhando para os atos pecaminosos, não para a natureza pecaminosa. Daí, relembrando, né, didaticamente aquela questão: o homem peca porque é pecador ou pecador porque peca? O que você acha? Depois de ter escutado tanto tempo sobre a graça, você já entendeu essa questão? O homem peca porque é pecador ou ele é pecador porque peca? O que torna ele pecador é o pecado dele? Ou ele peca porque ele é pecador? Porque nós olhamos os atos. Ah, olha aí a fofoqueira. Olha ali o lascivo. Olha lá o beberrão. Olha lá o irado. Olha lá aquela pessoa, e nós olhamos os comportamentos delas. E nós falamos: é porque não tem Jesus. É porque não aceitou Jesus. Verdade, mas o aceitar Jesus é aceitar uma nova natureza, é ser liberto da natureza pecaminosa e não querer corrigir atos, porque o homem pode ser condicionado a não pecar, a não fazer o que é errado, pelo menos tentar. A questão é a seguinte: qual é o parâmetro de Deus? Eu coloco 10 pontos e acabou se eu cumprir os 10, coisa que ninguém nunca conseguiu? E aí pronto, isso aqui é a transcrição da mente de Deus, os 10 mandamentos. Quando você vê o resumo sobre o amor, é tudo que Deus é.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Mas os itens em si, ou você pega Gálatas 5 e começa a olhar, mas as obras da carne são lascívia, impureza, feitiçaria, glutonarias, bebedices, chocarrices, toda aquela lista de coisas lá, né? E você fala, aí, ó, isso aqui é feiticeiro, isso aqui é irado, isso aqui não tem paz. Você vê manifestações de uma natureza. Deus falou isso através de Isaías. Você pode tirar as pintas do leopardo? Tem como você remover as pintas do leopardo? Você corta o pelo do leopardo, continua as pintas, as manchas pretas. Não tem o que fazer para tirar a natureza pecaminosa do homem com atos nossos. Mas Cristo fez. Porque Ele tem carne, porque Ele tem corpo, porque Ele nos representa, Ele é substituto nosso. E aí é o Cordeiro de Deus que tira essas pintas, que tira essas manchas, que tira o pecado, porque Ele não tem mancha. Nós nos identificamos com Ele, então, que não tem mancha, o sacrifício perfeito, puro. Mas só que tem que aceitar essa substituição. A carne não quer essa substituição. Por vezes nós voltamos ao ponto, mas eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que melhorar, Não adianta você querer fazer isso, receba pela fé a santidade de Cristo. Então, voltando ao ponto lá do texto de Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a santidade que, então, nós temos sobre nós? E nós devemos requerer essa santidade. É a santidade de Cristo. Eu não sei no que aperta aqui, Michel, aqui do lado, né? Para ver a hora. Está pertinho, vamos terminar já. Seguir a paz com todos e a santificação. O Michel falou esse tempo atrás, e acho que foi no domingo que ele falou sobre a questão nós temos uma questão atribuída sobre nós. Nós temos uma santidade atribuída. Sabe, dom? Presente? Foi atribuído a nós a condição de santos. Deixa eu mostrar para os irmãos. Lá na carta aos Coríntios, que igreja era aquela igreja? O que tinha lá de pecado? Um monte de coisa. Mas você já observou que ele começa a carta dizendo aos santos que estão em Corinto? Não, pastor, ele estava falando só para aquelas pessoas que eram santas. As que eram pecadores, ele não estava falando. Não, igreja é uma coisa só. Mas ele vê eles santos pelos comportamentos deles ou santificados pelo sangue de Jesus? O que eu quero? Eu quero ficar com a santificação de Jesus sobre mim, para estar desculpado diante do Pai, mas eu quero daí começar a praticar obras de santidade, para que eu garanta isso. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala assim: vocês começaram, né, pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar pela graça, pela carne. A providência de substituição vinda de Deus ficou clara nesse texto e em outros textos. Quem quiser anotar para ficar registrado, Gênesis 3,15, o cordeiro morto, 4,4 foi exatamente o cordeiro de Abel, 15,17 é Jesus passando no meio daquela oferta de Abraão, 22,12 é a oferta de Isaac, 12,13, Êxodo 12,7 já se instaura a Páscoa, e 13, Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, é Jesus substituindo, e Jeremias 31, aquela promessa que ele ia fazer uma nova aliança, não baseada no Sinai, mas baseada na sua misericórdia, e aí ele promete: aí vocês serão meus filhos, e eu serei o vosso Deus, o vosso Pai. Algumas instruções dadas por Moisés são desprezadas na atualidade, mas através delas vemos a provisão de Deus desde sempre. Um exemplo está em Levítico. Então Moisés disse a Arão e aos filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, e nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Levítico 10:6. Em Levítico 10:6, Deus fala: não rasguem as vossas vestes. Vocês não podem rasgar as vestes de vocês. Aí em Mateus 26, 63 e 65,
Presta atenção nisso, olha só o significado. Vemos o sumo sacerdote rasgando as vestes perante a declaração de Jesus, dizer que era o Messias. Então ele deveria morrer, e não Jesus. Mas isso era exatamente o que estava acontecendo, ou seja, Jesus morreria no lugar de quem deveria morrer. Veja que simbolismo maravilhoso. Sacerdote, sumo sacerdote, não pode rasgar as vestes em sinal de humilhação diante de Deus. Era uma lei, não rasga, porque se você rasgar, vai morrer. Aí o sumo sacerdote parece que esquece isso. Quando Jesus falou assim, eu sou o Messias, ele rasga as suas vestes. Ele tinha que morrer, mas quem que morre no lugar dele? Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, substituição. E tem muitos outros textos no Antigo Testamento onde encontramos a manifestação da misericórdia, da graça do nosso Deus em relação a Jesus Cristo. Mas a maior prova da sua graça foi a proteção, sustento, cuidado e salvação a um povo obstinado. Esses cordeiros, eles são um símbolo perfeito da graça de Deus sobre nós. Porque quando você começa a falar sobre a graça, mas Deus deu a lei, pastor. Deus deu a lei é justa, o mandamento é santo e bom. Verdade, Paulo fala sobre isso. A lei é justa. E a lei não pode morrer. Quem que tem que morrer então? Eu. E aonde que eu morri? Quando Cristo morreu. Mas eu ressuscitei quando Ele ressuscitou. Pela fé, nova criatura, nele, estando nele. Falou, se vocês estiverem em mim, certo? Vocês vão dar frutos. O que é estar em Jesus? Na dependência dele. O que a religião faz com a gente? A gente é colocado em Jesus pelo Espírito Santo e a palavra, ela vai lá e tira a gente, coloca a gente no cumprimento de ordenanças, de mandamentos, para que a gente se baste. É por isso, eu acredito, que não há sinais, muitos sinais na igreja. Sinais, prodígios e maravilhas, porque a promessa de Jesus é assim, vão e preguem o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que creem. Mas é o evangelho, e o evangelho é o evangelho da substituição, é o evangelho de Jesus morrendo no nosso lugar, para garantir eternamente a nossa salvação. E eu vou aplicar agora uma coisa que é nosso entendimento. Se um dia abandonamos isso, a gente volta para isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Você não tem como perder a tua salvação pelos teus atos errôneos. Só tem uma forma de você perder a tua salvação, se você renunciar a Cristo. Ah, mas quando o cara está fazendo uma coisa errada, ele não está renunciando a Cristo, não, ele está sendo humano. E o Espírito Santo, com toda a bondade, vai lá e o reestabelece. Ele traz ele para o caminho de volta, porque nós estamos numa caminhada com Cristo. Eu não devo querer estar com Cristo para temer o diabo, as maldições, o inferno. Eu preciso e devo estar com Cristo porque eu o amo, porque eu o admiro, porque eu me aproximo e beijo Ele. Eu reconheço o quanto Ele é maravilhoso. E é só isso que pode mudar o coração do homem. Não tem jeito. Amém? Será que Deus poderia habitar no meio do povo sem a morte diária dos cordeiros? Deus está em todo lugar, certo? Mas habitar e se manifestar com a sua bondade, os seus milagres, só através do sangue do Cordeiro. Oremos para nós encerrarmos. Feche os teus olhos. Queria que você fizesse uma análise em casa, você que está aqui, você entendesse essa substituição que já foi feita. Não vai ser feita, já foi realizada. E que você deveria desfrutar mais disso. Descansar nessa providência tão maravilhosa que resolve todas as coisas. Mas eu não preciso fazer nada, pastor, fique tranquilo, fique tranquila. Essa presença gloriosa, quando você realmente focar do jeito certo, ela vai te dando a consciência que você foi criado em Cristo para as boas obras. Obrigado, Senhor, mais uma noite de estudo, de oração. Nós queremos te adorar, te bendizer, te louvar pelo que o Senhor fez por nós, desde sempre. E nós vamos caminhando nesse entendimento, nós vamos encontrando, Senhor, a Tua providência
no Velho Testamento, nas páginas que descrevem a tua lei, as ofertas, os sacrifícios, os cultos, as festas, e em tudo nós vemos o Senhor Jesus. Em tudo o Senhor está presente, Cordeiro de Deus, que era morto de manhã e à tarde, já apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, tira. Senhor, que nós possamos ver assim. Não é só um momento que eu estou em oração, em jejum, em culto, clamando ao Senhor que eu estou coberto. Não, o Senhor tirou de mim essa natureza pecaminosa. Se eu crer, eu recebo a nova. Por vezes, Senhor, nós vestimos a roupagem do velho homem e deixamos essa cobertura que o Senhor nos deu na nossa consciência, na nossa mente, fazemos confusão, que essa confusão seja quebrada, Senhor, e assim nós possamos receber mais de Ti, desfrutar mais dessa vida abundante e podermos ser, Senhor, pessoas que resplandecem a Tua glória, que tocam pessoas sem palavras, que nós possamos, Senhor, ser como o Senhor nos chamou para ser, sal da terra e luz do mundo, mas de uma maneira muito natural, e também sermos aqueles que realizam os milagres, os sinais, porque o Senhor está à destra do Pai Todo-Poderoso e Teu Espírito habita em nós. Abençoa a Tua igreja em casa, abençoa os irmãos que aqui estão, que nós possamos ter cada dia mais fome e sede por aprender e entender a Tua palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Domingo nós temos nosso culto às 9 da manhã e às 18 horas. Os irmãos que estão em casa estão convidados. Deus abençoe e vão com Deus, irmãos. Vão debaixo da paz